Uma narrativa falando sobre saudades da pátria, a epígrafe desta leitura. Há quem diga que este salmo é um salmo pós-exílico e é atribuído também até o próprio Jeremias. Tem alguns eruditos que confirmam isso, e um deles é a Septuaginta, a tradução dos 70. Dizem que este salmo é atribuído a Jeremias. Nós vemos que eles começam a narrar neste texto e falar que estavam nas margens do rio de Babilônia, dos rios de Babilônia, pois está no plural, que era o rio Tigre e o rio Eufrates. Nós vemos dentro desse texto que eles sentavam e choravam. Mas eu queria logo falar acerca de uma crise aqui existencial. Esse salmo eu sei que se trata de um salmo pós-exílico, mas existia uma crise existencial no meio do povo que o levou ao cativeiro. E esta crise é uma crise espiritual. Abra sua Bíblia comigo. Livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 36. Segundas Crônicas, capítulo 36, nos diz assim a palavra de Deus. Versículo de número 14. Vamos ler do versículo 11. 36 de Segundas Crônicas, versículo 11. Tinha Zedequias a idade de 21 anos, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E fez o que era mal perante o Senhor, seu Deus, e não se humilhou perante o profeta. Qual é o profeta aí? Jeremias, que falava da parte do Senhor. E rebelou-se também contra o rei. Qual é o nome do rei? Que eu tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz, e tanto se obstinou no seu coração, que não voltou ao Senhor Deus de Israel. E também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentava mais e mais o quê? As transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. E eles, porém, faziam o quê? Zombavam dos mensageiros e desprezavam as palavras de Deus, e morfavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. A expressão morfava, segundo o dicionário da língua portuguesa, significa o mesmo que escarneciam, ridicularizavam. E nós vemos que o povo estava vivendo uma crise espiritual. E a ira de Deus veio contra o povo. E qual era a forma? Jeremias vinha profetizando isto acerca do cativeiro babilônico. E nós vemos que o povo não dava crédito à mensagem. Deus enviava mensageiros de madrugada para levar a mensagem, dizer que o povo precisava se converter dos seus maus caminhos, mas o povo zombava, não dava crédito aos mensageiros de Deus. E é um perigo quando Deus fala e a pessoa não dá crédito. Mas Deus estava tratando com o povo, mandava profeta, e eles zombavam. E nós vemos que rejeitavam até Jeremias, que foi um dos profetas que mais profetizou sobre o cativeiro. Mas nós observamos que dentro do texto existe uma profecia, lá em Miqueias, no capítulo 4, versículo 10, abra sua Bíblia comigo. Miqueias,
capítulo de número 4, versículo 10. Nos diz assim a palavra do Senhor. Miqueias 4 e 10. Quem achou, diga amém. 4 e 10. Sofre dores e esforça-te, ó filha de, como a que está para dar à luz, porque agora sairás da cidade e habitarás no campo, e virás até o quê? Até Babilônia. Ali, porém, serás o quê? Libertada. Ali te remirá o Senhor da mão dos teus inimigos. Deixa eu abrir um parênteses aqui para lhe dizer algo. Miqueias profetiza isto aqui 100 anos antes do acontecimento do cativeiro. 100 anos antes, Miqueias profetiza que o povo seria levado. Mas abra sua Bíblia comigo ainda em Isaías. Isaías capítulo de número 30. Isaías capítulo de número 36. De Isaías. Versículos 36 de Isaías. Versículo de número 6. É Isaías 39, 6. Me desculpe. 39 e 6. Nos diz assim a palavra de Deus. 39 e 6. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para... E não ficará coisa alguma, disse o Senhor, dos teus próprios filhos, que tu gerares, tomarão para que sejam o quê? Eunucos no palácio do rei de Babilônia. Essa expressão aqui, nós vemos que houve uma profecia também, está baseada com a mesma profecia de Miqueias, 100 anos antes do acontecimento. Isaías também profetiza. E nós podemos observar de forma clara que ele está dizendo que os filhos que tu gerares será levado para servir ao rei de Babilônia como eunucos. E aqui nós vemos que fala justamente das 3 levas. A primeira leva, nós sabemos, no ano 605 a.C., é levado Daniel e seus amigos. Na segunda leva, no ano 597, é levado Ezequiel, o profeta, ali conhecido como o profeta do rio Quebar. E na terceira leva, no ano de 586 a.C., sabemos que foi a destruição total de Jerusalém e a destruição do templo. Nós podemos ver isso lá em Jeremias. Abra sua Bíblia aí. Jeremias capítulo 52, versículo de número 27. O rei de Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Ramate. Assim Judá foi levado cativo para fora de sua terra. Este é o povo que Nabucodonosor levou para o exílio no 7º ano, 3.023 judeus. Isso aqui fala da primeira leva. Ele levou na primeira leva 3.023 judeus. Na segunda leva, no ano 18º de Nabucodonosor, levou ele cativas de Jerusalém 832 pessoas. Observe aí ainda o versículo de número 30. No ano 23 de Nabucodonosor,
Nebuzaradã, chefe da guarda, levou cativas dentre os judeus quantos? E todas as pessoas são 4.600 pessoas que foram levados para o cativeiro. Teve a primeira leva, a segunda e a terceira. Nós vemos que Jeremias trata isto de forma clara. Mas nós podemos observar, como eu disse, Jeremias vinha sempre profetizando. Abra sua Bíblia comigo, capítulo 25 de Jeremias, versículo de número 9. Eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Aí ele está dizendo aí, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores, e contra todas estas nações, em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto o quê? De espanto e de assobio, e de ruínas perpétuas. Verso 10, farei cessar entre eles o quê? A voz de foguedo, e a de alegria, e a voz do noivo, e da noiva, e a luz do candeeiro. Ele está dizendo, eu vou fazer cessar a voz de foguedo. O que significa isto? Foguedo, segundo o dicionário da língua portuguesa, significa festa, júbilo, alegria. Deus estava dizendo ao povo de Israel, por causa do pecado deles, que ia fazer cessar a voz de foguedo. Não haveria festa. Aí nós observamos que entra aqui, a primeira crise foi a espiritual do povo. Mas entra aqui agora a segunda crise, chamada de crise melancólica. O que é que diz o texto? Sentavam às margens dos rios de Babilônia e só faziam chorar. As harpas haviam sido penduradas no salgueiro. E como cantaremos nós em terras estranhas? Nós vamos ver que os seus captores zombavam dele, dizia, canta-nos, um dos cânticos de Sião. Mas como cantar em terras estranhas? Numa situação tão difícil, desfavorável? Mas Deus havia falado ao povo acerca do declive espiritual em que eles estavam zombando de Deus. A ira de Deus agora subiu até o povo. Ninguém brinca com Deus. Ninguém brinca com Deus. E quando a ira de Deus se acende, Deus dá só um sopro assim, e sai de cena. Mas Deus usa o seu servo, que ele chama de servo. Não é porque Nabucodonosor era convertido, jamais. Porque ele adorava a outros deuses. Mas Nabucodonosor, Deus se utilizou dele para lapidar o povo de Israel. E há situações que Deus vai fazer assim na vida do crente, na vida de alguém que ele quer lapidar para usar na sua obra. E às vezes é desse jeito. Mas o povo havia desobedecido às orientações de Deus. O povo não dava ouvido às mensagens de Deus. Porque o povo só queria ver os milagres, as maravilhas. E eles abandonaram completamente a área espiritual. Aí Deus agora vai dizer o texto, que a ira de Deus veio sobre ele, e ele entrega eles a Nabucodonosor, que Deus chama de meu servo, porque Deus iria se utilizar de Nabucodonosor. E nós vemos que veio a primeira leva, a segunda leva, a terceira leva, e toda a terra foi destruída. Ficou como espanto. Quem olhava não acreditava, nem parecia que alguém habitava ali, mas ficou a parte pobre de Jerusalém ainda lá. Mas nós observamos que o sopro de Deus passou de tal forma e o povo vai parar no cativeiro. E agora no cativeiro o povo está vivenciando uma crise melancólica. Olhavam e se lembravam, dizem alguns teólogos, lá dos cultos que prestavam em Sião, a adoração que prestavam a Deus, mas agora havia cessado a voz de júbilo, havia cessado a voz de foguedo, não tinha mais alegria, a alma estava triste, e quem sabe na visão deles, eu acho que vai ser o fim da gente, mas tinha os captores que ainda zombavam, dizendo, vai, canta-nos um dos cânticos de Sião. E como cantar?
No momento de angústia, como cantar? Quando tudo está faltando, como cantar? Quando a opressão vem sobre as nossas vidas, como cantar? A situação deles era difícil. Mas existia uma promessa. Veja o que é que nos diz o texto. Abra sua Bíblia comigo. Jeremias 31. Jeremias 31, versículo 15. Quem achou, diga amém. Assim diz o Senhor: ouve-se um clamor em Ramá, pranto e grande era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Versículo de número 16. Assim diz o Senhor. Faz o quê? Reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Versículo 17. Você agora vai olhar para o seu irmão e vai dizer assim: há esperança para o teu futuro. Mas você precisa dizer com mais fé. Diga a ele com mais fé. Há esperança para o teu futuro. O cativeiro parecia que era o fim da história do povo. O povo estava chorando, se lamentando. E nós observamos no texto que vai dizer assim: reprime a tua voz de choro. Não chores mais. Em seguida Deus vai dizer assim: olha, a esperança para o teu futuro. Veja o que é que nos diz aí. Abra a sua Bíblia comigo, em nome de Jesus. Jeremias, capítulo 29. Versículo 7 em diante. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Versículo 8. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Versículo 9. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Versículo 10. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia, quantos anos? Atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco o quê? Tornando a trazer-vos para este lugar. Versículo 11. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deixa eu dizer uma coisa a você aqui. Os profetas traziam mensagem para levantar o ego e diziam: não, não vai acontecer. Mas Deus está usando Jeremias, está dizendo: olha, vocês vão. Agora tem uma coisa, vocês vão, mas vão voltar. É só uma lapidação, é 70 anos. 70 anos de cativeiro. Mas existia uma promessa. A esperança para o teu futuro. O cativeiro não é o fim da história. O
O cativeiro não é o final da história. Alguém está dizendo assim, meu cativeiro está tão difícil, mas ele está dizendo nesta tarde, olha, a esperança. Eu é que sei que pensamento tenho a respeito de vós. Ele sabe. Alguém olha e diz, não tem mais jeito, não tem mais esperança. Ele diz, mas é eu quem sei. Eu quem conheço a história. Sou eu quem mudo o cenário. E ele já tinha preparado tudo, irmãos. Quando eu vejo lá no capítulo 44 de Isaías 44, abra sua Bíblia comigo. Versículo de número 27. Que digo à profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, ele é o meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será o quê? Edificada, e do templo será fundado. Agora veja o que aqui diz o versículo de número 45, o capítulo 45, me desculpe, o versículo 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a quem? A quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, e de cingir os lombos dos reis, para abrir diante dele o quê? As portas que não se fecharão. Agora deixa eu ler na versão, na Bíblia Viva. Nos diz assim: esta é a mensagem do Senhor a Ciro, homem escolhido por Deus para conquistar muitas nações. Deus mesmo dará força a ele para tirar a autoridade dos reis. Deus mesmo abrirá para Ciro os grandes portões de Babilônia. A Bíblia Viva vai dizer Babilônia. Deus mesmo agirá. Sabe o que é que eu queria te dizer nesta tarde? Ele está no controle. É Deus quem vai abrir. É Deus quem vai fazer. É Deus quem vai dar a estratégia. E nós vemos que, segundo o historiador Flávio Josefo, ele vai dizer que 200 anos antes foi escrito essa profecia. Ciro não era nem nascido, mas Ciro começa a ler a respeito da história, que haveria de livrar um povo. Ciro nem sabia quem era. Aí Deus é o Deus que dá estratégia. O historiador do século V, Herodoto, ele vai dizer que as águas foram desviadas. E a água ficou na altura da coxa, e ele entra pelo rio enquanto o povo estava em festa. Porque Isaías 44, lá no último versículo, vai dizer que ele faz secar o rio, que ele vai baixar as águas, que ele entra na história para contracenar, que ele muda o cenário para te dar vitória. E ele está dizendo: eu estou no controle, eu não perdi o controle. Herodoto vai dizer que o avô de Ciro tem um sonho. E ele vê como se fosse uma tatuagem nas costas da mãe de Ciro, uma árvore frondosa que dominava toda a Ásia, todo o império. E ele tentou acabar com o projeto que Deus tinha. Tentou matar Ciro porque disseram: olha, o reino dele será tão grande que ele vai subjugar o teu reino e tu vai servir a ele. Aí ele está tentando matar Ciro, acabar com a história, mas Deus já havia arquitetado. Deus já havia projetado. Deus haveria de livrar o povo do cativeiro. E eu quero te dizer nesta tarde: Deus, ele entra e muda o cenário e muda a história. Você irá cantar o hino da vitória.
Veja o que é que nos diz o Salmo de número 126. Veja como o povo voltou do cativeiro. 126 primeiro. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Espera aí, deixa eu abrir um parênteses aqui. Estavam chorando às margens dos rios de Babilônia. E agora o povo estava como quem sonha. Ninguém vai deter o projeto. Ninguém vai acabar com a história. Esse cativeiro aí é só para te lapidar. É só um teste. Você vai chegar onde Deus quer. Porque Deus vai se utilizar de você. E Ele vai restaurar a tua história. Alguém está dizendo, está perdido. Ele é o Deus de restauração. E você vai ficar como quem sonha. Você irá ficar como quem sonha. A tua boca se encherá de riso. E você vai dizer a todas as nações circunvizinhas: grandes coisas fez o Senhor por nós. Então não desiste. O cativeiro é só uma prova. Você vai ficar como quem sonha. Deus irá restaurar a história. Porque Ele é Deus de restauração. Ele é Deus de restituição. E nesta tarde Ele pode estar entrando já no meio da tua parentela, da tua família. E aquilo que parecia perdido, Ele está dizendo: eu estou restaurando. Eu estou mudando. Eu estou trazendo a existência. E você vai ficar pasmado e pasmada. E vai dizer: como é que pode? É porque é um projeto. E projeto não tem borracha do inferno que apague. Você será erguido.